Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Pode Inovar, um podcast da Neo Energia. Neste episódio, você vai acompanhar uma conversa sobre um tema que vem movimentando o mundo: mobilidade elétrica. Para trazer um panorama sobre o assunto e como ele se relaciona com o Objetivo Mundial de Descarbonização e ainda conhecermos um pouco mais sobre as iniciativas da Neo Energia para a infraestrutura de recarga e adoção de veículos elétricos, trouxemos especialistas. Isso mesmo, estarão com a gente a Flávia Consone, professora da Unicamp e coordenadora do LEV, Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico, e Luiz Henrique Cruz, gerente de mobilidade elétrica na Neo Energia. Tudo pronto? Vamos decolar! Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a esse debate promovido pela Neo Energia em parceria com o Projeto Draft. Eu sou a jornalista Daniela Grimbergas e dessa vez a gente vai falar sobre mobilidade elétrica, uma solução que se apresenta como um dos caminhos mais responsáveis para a gente conquistar um mundo mais limpo. Para contextualizar, eu vou apresentar aqui alguns dados do relatório do Observatório do Clima, que foi publicado esse ano e que apontam que o setor de transporte é responsável por 7,4% das emissões, o que corresponde a mais de 203 milhões de toneladas de CO2 emitidas em 2021, que foi o ano em que foi feito o levantamento. Para se ter uma noção, segundo o próprio relatório, essas emissões de transporte no Brasil já correspondem a quase o dobro do valor emitido devido ao desmatamento no bioma cerrado. Nessa conta entram todas as categorias de veículos, sendo que os automóveis são a segunda mais poluente, só ficando atrás de caminhão, que representa 42% do montante emitido. Ou seja, mobilidade elétrica é peça-chave no processo de descarbonização. Para falar sobre esse assunto urgente, eu convido para esse nosso bate-papo Luiz Henrique Cruz, que é gerente de mobilidade elétrica na Neo Energia. Luiz Henrique é engenheiro eletricista, com MBA em gestão de projetos e mestre em ciências, com ênfase em engenharia elétrica, sistemas de potência e tem vivência de 8 anos no segmento de distribuição de energia elétrica, 4 anos atuando com projetos de mobilidade elétrica. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique. Boa tarde, Daniela. Primeiramente, agradeço, né, o convite para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, né, tão relevante para o desenvolvimento de um ecossistema mais sustentável. Eu acredito que é essencial a gente ter mais espaço para falar de mobilidade elétrica, para desmistificar, né, algumas crenças que a população tem, né, sobre os veículos elétricos, sobre vai, não vai. Então, é isso. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema. Perfeito. Também está conosco aqui a Flávia Consone, que é professora da Unicamp, coordenadora do LEV, o Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico. A Flávia tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, além de pós-doutorado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Daniela. Bom, obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, dividir esse espaço aqui com o Luiz Henrique. É sempre muito bom a gente falar, né, de temas, tecnologias novas, tecnologias que são de rupturas, mas, sobretudo, tecnologias que estão sendo colocadas aí no mercado internacional para resolver esse grande problema que estamos aí vivendo, né, e que tende a se agravar no mais longo prazo, que é o debate de mudanças climáticas. Então, acho que esse vai ser uma grande oportunidade da gente discutir sobre possíveis soluções, né, possíveis tecnologias e dificuldades também da gente avançar nessa agenda de descarbonização. Então, fico muito feliz de estar aqui, sobretudo representando aí a pesquisa, a universidade, né, e vamos trocar ideias sobre o tema. Obrigada, Daniela. Bom, então, para começar essa nossa conversa, antes da gente chegar à mobilidade elétrica propriamente dita, vamos falar de descarbonização, ou seja, a necessidade latente de trocar os combustíveis fósseis que emitem gás carbônico por fontes de energia renovável. Flávia, você consegue dar para a gente um panorama, contar um pouco da contribuição negativa dos veículos nesse cenário da poluição?
Vou tentar. Na verdade, eu acho que a gente precisaria pensar, né, nesses compromissos de descarbonização, sem perder de vista esses compromissos internacionais que foram selados, né? Acho que o exemplo maior aí é o que aconteceu no Acordo de Paris, lá em 2015, em que temos ali a necessidade de reduzir esse aquecimento, né, em 1,5 grau em relação a períodos aí da Revolução Industrial, em que a gente começou, de fato, a queimar, né, combustível fóssil com uma velocidade muito grande. E transporte, claro, transporte tem uma participação enorme nesse compromisso, mas a gente tem que ter sempre um olhar mais amplo, um olhar mais holístico, né? São vários os setores que são chamados a trazer a sua contribuição nessa redução das emissões globais, né? Então, eu acho que de ponto de partida a gente tem que olhar para essas questões, né? E não perder de vista que as mudanças climáticas estão se intensificando. Acho que passou do momento da gente negar esse evento, né? A ciência já tem aí com números bastante claros, né? Mostrando a evidência desse fenômeno, e os eventos que a gente acompanhou nesse último mês aqui de julho, né? Inclusive, nós tivemos aqui um episódio, né, que é da temperatura média global, ela alcançou já 1,5 grau, que é aquele nosso compromisso. Então, aqui a gente já começa a ter um pouco dessa prévia, né, do que seria a nossa situação se a gente não tomar, né, medidas aí mais consistentes, né? Então, agora, falando sobre transportes, né, você deu números iniciais aqui, né, que no Brasil o transporte responde aí por cerca de 8% dessas emissões de CO2. Se a gente olha para o mundo, esses valores são maiores. Por quê? Porque a energia, né, em várias partes do mundo aí, ela não é tão renovável como essa energia que é no Brasil, né? Mas, no entanto, no Brasil, né, a gente fala assim, 8%, não é pouco, não é desprezível, mas aqui a gente tem também um dever de casa muito amplo, que é olhar para o uso do solo, né, a questão de florestas, que isso também tem uma contribuição enorme, né? Mas, novamente, voltando aqui, né, para o tema de transporte, a gente tem aqui alguns números que são bastante alarmantes, né? A ONU, ela calcula que as mortes derivadas com a má qualidade do ar nos centros urbanos, não é só transporte, mas o transporte certamente tem um papel enorme, né? É na ordem aí de 7 milhões de pessoas, é muita gente, né? E no Brasil, a gente tem estudos que mostram que na cidade de São Paulo, a gente teria 7 mil mortes por ano. Bem, isso é um impacto social altíssimo e um impacto econômico também. A gente tem as mortes, a gente tem as internações, né? Então, isso também traz o debate para a gente pensar no papel das cidades, né? As cidades aí, agora, elas se colocam com duas motivações, né? Por um lado, você tem essa dos compromissos internacionais, do controle das emissões, e para o âmbito das cidades, olhar para os transportes e descarbonizar, né? Reduzir essas emissões, tem um impacto direto na saúde pública, né? Eu acho que só por essas questões já é necessário a gente olhar, né, para soluções, né? E eu nem estou falando de competitividade econômica, que a gente pode falar na sequência, né? Tá certo, tá certo. E aí, então, diante desse cenário aí que a Flávia trouxe para a gente, Luiz Henrique, vamos falar então da eletrificação dos transportes, né, como uma saída promissora. Para a Neoenergia, esse é um desafio que responde às principais demandas do mundo em relação ao investimento em energias renováveis, desenvolvimento sustentável. De que forma a companhia tem investido na mobilidade elétrica? Com certeza, Daniela, a Neoenergia ela tem como foco promover a transformação energética e reconhece que a mobilidade elétrica ela é um dos pilares para isso acontecer. E o investimento que o grupo fez na chamada 22 da ANEEL para projetos de pesquisa e desenvolvimento corrobora isso. A gente desenvolveu o projeto Corredor Verde, né, interligando Salvador a Natal com estações de recarga rápida e semi-rápida. O projeto Trilha Verde, que irá ampliar a mobilidade elétrica em Fernando de Noronha.
que já é, né, será o primeiro território nacional ali com restrição a veículos a combustão. Então, a gente vai instalar 18 veículos elétricos na ilha, né, vamos inserir esses veículos lá na ilha, que foi reconhecida, né, como patrimônio natural da humanidade pela Unesco, então é uma iniciativa muito interessante do grupo. Além desses 18 veículos, o Trilha Verde, né, o projeto em Noronha, ele vai trazer também 12 pontos de recarga e a construção de 2 usinas solares, uma delas com sistema de armazenamento para utilização à noite, para suprir a necessidade dessa frota de veículos elétricos, né? Então, é realmente a construção de um ambiente inteiramente sustentável ali para a mobilidade da ilha, né? E, por fim, né, um outro projeto de P&D que a Neoenergia desenvolveu foi um caminhão elétrico com cesto aéreo também, né, elétrico, para uso nas atividades dos serviços de distribuição de energia elétrica. Então, esse novo veículo, ele foi o primeiro aqui no país a contar com esse sistema que permite o carregamento diretamente na rede elétrica. Então, isso é muito legal, porque dá muito mais eficiência e autonomia para as equipes, porque o pessoal não precisa voltar para a base, retornar para fazer o carregamento, né? A equipe consegue sair ali de um serviço e já partir para outro, sem voltar para a base para carregar, né, o veículo. Ele carrega durante ali a execução da atividade. Né? Então, sem dúvidas, né, a chamada 22 Anel, ela acelerou, né, a evolução do mercado de mobilidade elétrica no Brasil. Os investimentos que as empresas de energia, né, as empresas do setor elétrico, distribuidoras, geradoras e transmissoras fizeram, né, principalmente na construção de corredores elétricos, que era uma carência muito mais acentuada 3 anos atrás aqui no Brasil, estimularam que a mobilidade elétrica fosse uma realidade não apenas das grandes cidades, mas também conectando demais estados, outras regiões, né? Então, ainda existe, eu acredito que existe um pensamento muito latente aqui na população brasileira que o veículo elétrico ele só é viável dentro das cidades, né? Mas esses corredores, eles já permitem que o usuário de veículo elétrico, por exemplo, faça uma viagem do sul do país até o nordeste, né? Então, a tendência é que tenhamos cada vez mais eletropostos de carga rápida e proporcionando, né, um menor tempo de espera para o carregamento. E, consequentemente, a experiência, né, do usuário final ela vai ficar muito mais satisfatória. Então, acho que é isso, né? Então, eu trabalho já com mobilidade desde 2019 e eu pude perceber que, de lá para cá, a gente cresceu bastante no Brasil, né? Então, e a chamada 22 Anel, não sei se a professora Flávia concorda, acelerou muito esse mercado, de fato, né? Então, e a gente espera que cresça cada vez mais, né? Agora a gente não tem mais esses investimentos de P&D acontecendo, né? Já foram feitos, mas a tendência é que esse ecossistema ele continue crescendo, né? Que outras empresas, né, continuem construindo, criando mais malhas eletrificadas e realmente a gente, para no futuro ter um Brasil 100% eletrificado, 100% conectado, né? A gente tem ainda algumas regiões do país, alguns estados carentes dessa infra de recarga, mas era muito, né, era muito mais deficiente antes de 19 do que hoje. Flávia, então, respondendo aqui essa provocação do Luiz, conta pra gente um pouquinho do cenário atual, né, o cenário brasileiro para o desenvolvimento da mobilidade elétrica, né? Como é que a gente está, em que pé estão as políticas públicas, né? Quais que são as projeções para o futuro? Ok. Bem, a eletrificação, né, a mobilidade elétrica, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que a gente fala quando a gente está trazendo essa discussão, né? É comum a gente falar em mobilidade elétrica e pensar no carro elétrico, no ônibus elétrico, mas é insuficiente, né? Quando a gente olha para a mobilidade elétrica, a gente tem que entender que nós estamos falando de todo um ecossistema que ele, de certa forma, não é que ele está tirando a centralidade da montadora de veículos, mas ele está colocando uma série de outros atores nesse setor, né? Bom, uma prova disso é que hoje a gente está falando que a Neoenergia, né, uma empresa de energia que é importantíssima para viabilizar esse ecossistema. A gente tem o papel, né, de todas as indústrias que atuam na instalação dos eletropostos, né, na interface com o usuário. A gente fala do setor elétrico, que também passa a ter um papel ativo.
Mas, no fundo, a gente está falando, né, a mobilidade elétrica ela ainda é um conjunto aí de atores que encontra resistências no mercado ainda para se colocar, seja pelo custo desses modais, né, o carro, o ônibus, a bicicleta elétrica, quando a gente compara com seus similares, ainda tem um custo mais elevado, seja porque a gente está falando de um artefato que ele vem deslocar outros atores, né? São novos agentes aí que estão se colocando nesse mercado e que vão ocupar espaço, né? Então, é fundamental. Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente faz com que tecnologias que têm essas contribuições, como a gente já disse, né? Contribuição social, contribuição ambiental, como que elas ganham espaço? É o papel da política pública, isso é fundamental em todos os países aqui do mundo em que a mobilidade elétrica está crescendo, tem sido uma realidade, a gente vê por trás um papel forte do poder público, né? Luiz Henrique foi muito feliz aqui quando ele falou da chamada 22 da ANEEL, né? Desse PID ANEEL, que de fato ele mobilizou aqui o mercado, né? Não foi de longe, né, insignificativo o valor de recursos que foi depositado, mas se a gente olhar a transformação que isso está trazendo, né, no ambiente urbano, nessa relação com a sociedade, né, trazendo o eletroposto, trazendo a visibilidade, a gente vê como uma política pública ela tem o potencial de dinamizar esses setores, né? Eu falo por experiência própria, que eu também estou em um PID ANEEL, né? Em que a gente tem lá na cidade, lá em Campinas, né? Aqui em Campinas, né? Com a CPFL, que aí a gente consegue ver mudanças aí no espaço urbano, né? Mas voltando à sua pergunta, Daniela, o que a gente vê de Brasil, né? Por um lado, é extremamente importante o papel da política pública. Do outro lado, a gente vê que ainda está sendo muito insuficiente no Brasil. Aqui a gente não vê ainda uma decisão, né, mais clara sobre o que se espera da eletrificação. Quais as escolhas que vão ser feitas, qual o posicionamento, né? Não é que a gente não tenha política pública, a gente até tem, mas eu sempre digo que acho que a gente falta muito consenso nessa política pública. A eletrificação não vai ser a única tecnologia para descarbonização, mas certamente ela vai participar. Então, a gente precisaria ter olhares mais direcionados para ela. Então, falta de consenso, falta de direcionamento, falta de robustez dessas políticas, também de volume de investimento. Se a gente olha, né, recursos que estão sendo colocados para países desenvolvidos, né, são milhares de dólares aí que estão sendo investidos, né? Então eu vejo que essa seria assim algumas primeiras colocações que eu faria, né? Nós precisamos que o país se posicione um pouco mais claro nesse setor, né? Bom, você me perguntou de políticas públicas, né? Eu acho que assim, o PID ANEEL, de longe, eu concordo totalmente com o Luiz Henrique, acho que ele tem um diferencial aqui, e ele veio do setor de energia, né? Da Agência Nacional de Energia. Mas a gente teve outras medidas que são muito significativas. Eu acho que a gente tem que falar de uma que é lá de lá atrás, de mais de 10 anos, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O que essa política ela faz, né? Primeiro que ela coloca, acho que pela primeira vez em políticas no Brasil, ela tira um pouco daquela centralidade, né, do transporte motorizado, do transporte individual, em que se considera ser aí insustentável, né? E coloca peso no transporte público, nas tecnologias de baixa emissão. Então, isso são algumas sinalizações que começam a ser dadas. E isso tem ficado claro, né? Quando a gente fala em transporte público, como a gente caminha, né, para a descarbonização dos ônibus, né? Mas queria também falar de outras duas. Uma delas é uma resolução da CAMEX, também já tem algum tempo, né? Ela é de 2015, em que ela zera os impostos de importação de veículos elétricos. Só que aí a gente já está em um momento em que essa política ela já tem sido questionada. Vamos continuar com a isenção da importação, né? Ou vamos começar a taxar? Eu, particularmente, acho que é cedo ainda para a gente começar a taxar a importação, porque a gente ainda não consolidou o mercado interno, né?
Mas, enfim, essa discussão é colocada. E quando ela é colocada, o que eu falei no início, ela está trazendo instabilidade, né? Porque você, quanto um ator, né, um empreendedor do setor, você fica assim, bom, eu não sei o que vai acontecer ao amanhã, né? Então já tem essa insegurança. E por fim, eu queria falar também de uma outra normativa, que é a resolução da ANEEL também. Ela é a primeira edição dela, né? Foi a resolução de 2018, 819, e que agora ela foi legitimada pela normativa 1000 da ANEEL, em que ela regulamenta a comercialização da energia. Isso também gerava muita insegurança no mercado, porque quem pode vender energia aqui, o Luiz Henrique pode falar muito melhor do que eu, né? São as empresas do setor de energia, e isso dava também insegurança de como comercializar essa energia. A partir dessa regulação, a energia ela passa a ser entendida como um serviço. E quando ela é um serviço, ela abre espaço para novos empreendedores. Ainda tem dúvidas aí, a gente ainda não sabe direito como que são os impostos, né? Se é ICMS, ISS, mas enfim, eu acho que o primeiro passo já foi dado, né? Então, assim, teria mais coisas para falar, mas eu acho que o ponto é que a gente precisaria caminhar um pouco mais para ainda para ter um consenso, né? E se posicionar melhor em relação à mobilidade elétrica enquanto país. Tá ótimo, ficou super claro. Você citou aí também um pouquinho, né, de exemplos de países onde isso foi muito bem sucedido, né? Quer contar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho, assim, para a gente, olhando para fora, assim, né, de onde a gente ainda tem, quais países são espelho para a gente? Citar alguns exemplos de países bem sucedidos, com políticas bem estruturadas, na América Latina, ou mesmo em outros locais. Se você puder citar alguns, é interessante. Tá. Bom, lá na Unicamp eu coordeno um curso de extensão em mobilidade elétrica e eu dou aula sobre política pública ali. Eu acho que eu fico umas 12 horas para responder a sua pergunta, tá bom? Então, assim, vou ser bem superficial aqui na minha resposta e vou pontuar para você algumas grandes iniciativas que têm sido colocadas recentemente. Acho que uma delas a gente tem que falar do caso europeu, né? Recentemente aqui com o European Green Deal. O que é isso? É um compromisso da comunidade europeia de que ela vai zerar suas emissões até 2050. É muito difícil, né? Vão ter que ser um conjunto aí de tecnologias complementares, sobretudo aí tecnologias de captura, armazenamento de carbono, porque a missão não é trivial e o tempo é muito curto, né? Nós estamos falando aí de menos de 30 anos, né? Mas aí, nesse European Green Deal, o que ela fala em relação ao transporte? 2035, amanhã praticamente, ela vai proibir a comercialização de veículos com motor a combustão interna que se utiliza de combustível fóssil, né? O combustível ainda, a gasolina sintética ainda vai continuar, mas o combustível fóssil é para ser eliminado em 2035. Então, a gente pode projetar que daqui a menos de pouco mais de 10 anos, a gente não vende mais motor com combustível fóssil. E a infraestrutura também é um gargalo lá, né? A gente tem a carência de infraestrutura e aí ela tem uma outra política pública que é até mais curta, né? 2025, todas as principais estradas, né, da rede transeuropeia lá de transporte, né, essas grandes rodovias, elas têm que ter um eletroposto a cada 60 quilômetros, tá? Então, o eletroposto também está falando de carregamento para hidrogênio, né? Aí um pouquinho maior a distância, né? Mas o importante é que você começa a trazer esses eletropostos para o usuário, né? Ele está vendo, ele está circulando e ele vai pegando confiança na tecnologia e na possibilidade de adquirir, né? Se a gente pega a Europa, eu acho que sim, não tem como falar da Europa sem falar de Noruega.
porque hoje ela está com mais de 90% do seu market share, né? De todos os veículos que ela vende, quase que 100% daqui a pouco, né? Vai ser elétrico. E ela tem um prazo, 2025, não comercializa mais veículo a combustão interna, ou seja, Comunidade Europeia, 2035, a Noruega está colocando 25, né? E o que ela fez? Não é de hoje, é um projeto de longo prazo. Lá em meados dos anos 2000, a Noruega começou a fazer um conjunto coordenado, robusto e de continuidade, que é: vamos atrair o consumidor para comprar um carro elétrico. E ela fez assim um conjunto de políticas de estímulo ao consumo. Por quê? Estímulo ao consumo e estímulo à infraestrutura. E aí tem, né, de não pagar pedágio, de não pagar estacionamento, de poder circular em vias em que o ônibus circula, e também de dar dinheiro para o consumidor pagar o seu carro. Então, ela tirou uma série de impostos, né, que é o IVA, né, e que, ao tirar esses impostos, que dá ali 8, 10 mil euros, né, você consegue ter uma equiparação do preço de um motor a combustão interna ou de um tradicional. Então, você consegue trazer o consumidor. E ela também, vamos falar, um país pequeno, né, que tem uma energia renovável, então ela fecha essa conta, né? E ela não tem indústrias montadoras, então também essas resistências foram menores. Falamos um pouco da Europa, agora a gente tem que falar dos Estados Unidos, né? Quando o Biden assumiu, ele já lançou um programa muito audacioso, que é para levar a economia para as energias renováveis, para a baixa emissão, compromissos de descarbonização. A mobilidade elétrica foi um dos setores contemplados. Então, esse plano aí, ele teve algo como 2 trilhões de dólares, né? É difícil a gente até pensar nessas cifras. E nesse total, cerca de 174 bilhões de dólares, essa foi a última informação que eu tinha visto, vai para a mobilidade elétrica. Então, é muito dinheiro, né? Se aqui no Brasil, né, com 500 milhões de reais, a gente já conseguiu fazer a diferença, né? Você imagina com um volume desses. E eles estão olhando para a indústria, para baterias, né, para desenvolver a indústria local, porque há uma dependência muito grande dos asiáticos, sobretudo da China. Então, é uma forma de ganhar maior autonomia. Recentemente estão aí se discutindo também você ter plugs, né, ter uma padronização nos plugs, e aí você tem uma Tesla, né, que é lá dos Estados Unidos e que tem aí uma expressão importante nesse tema. China, nossa, a China ela não era uma referência na indústria automotiva do combustão interna, do combustível fóssil, mas ela sim é da mobilidade elétrica, e isso não é sem planejamento, porque já desde meados dos anos 90, os seus planos quinquenais, em que ela elege quem são aqueles setores, né, que vão receber financiamento, desde os anos 90, é que a mobilidade elétrica ela tem sido contemplada. Não se chama de mobilidade elétrica, ela chama de veículos de novas energias. Então, assim, veículo com energia limpa, né? Também ali, com muitas políticas voltadas às suas cidades, né, de eleger cidades que sejam ali grandes laboratórios. Shenzhen é uma grande referência, que aliás é a cidade da BYD, né, que está aqui no Brasil e que já eletrificou toda a sua frota de ônibus, que são mais de 16 mil, e uma série de outras iniciativas. Mas aí a gente só não pode falar só de país, né, países mais ricos, né? A gente tem que também olhar para os nossos vizinhos aqui, como que a gente se coloca, né? Então eu falo que se a gente olha para a América Latina, a gente também já tem um movimento bastante consistente de vários países aqui da América Latina, que é de olhar para a eletrificação e falar assim: eu vou me posicionar dessa forma, né? Que são com planos ou com estratégias de mobilidade elétrica. Então, a gente vê Chile, a gente vê Colômbia. Aliás, Chile e Colômbia são duas grandes referências, sobretudo se a gente olha para transporte público. Eles têm planos, eles têm estratégias de mobilidade elétrica, mas eles têm, sobretudo, metas.
de quando vai se dar o fim da comercialização, né, desses veículos com emissão, né? E além deles também, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Equador, já tem planos, e a gente tem países que estão avançando na construção. Você pode falar para mim, né, Daniela, mas esses tantos países aí não tem indústria forte, né? Eu quero saber de Argentina e México. Ok, Argentina e México também estão desenhando seus planos. A Argentina estava muito adiantado, o plano deu uma estagnada ali, né? Mas o México não, o México está avançando muito mais e eles estão lançando. E aquilo que a gente aqui no Brasil não tem. Nós não temos uma política de mobilidade elétrica, nós não temos um plano e a gente não tem essa definição ainda, né, com o que a gente espera desse setor, né, e das várias tecnologias de descarbonização. Então, é algo para a gente prestar atenção, sobretudo porque, por muito tempo, né, ainda somos os maiores exportadores de ônibus, sobretudo para os países da América Latina, só que agora eles estão comprando ônibus elétricos. Então, a gente precisa também tentar ocupar esse espaço, né? Tá certo, tá certo. Bom, a gente viu aí muitos exemplos, a gente viu que a gente tem muita oportunidade, né? Muito trabalho pela frente, né? E Luiz Henrique, então conta pra gente aqui qual que é o papel das empresas como a Neoenergia para acelerar esse processo, para trazer essa realidade aqui para o Brasil. A transição energética, ela é uma necessidade, né? E para cumprir com os objetivos climáticos, a gente tem que ir de encontro, né, a um modelo energético sustentável que potencialize, né, a utilização de fontes de energias renováveis. E eu acredito que a mobilidade elétrica ela é um dos pilares, né, para a transição energética, ainda mais aqui no Brasil, como a professora Flávia disse, onde uma grande parte da matriz energética ela é sustentável, né, diferente de alguns países da Europa, né, por exemplo. Então, o veículo elétrico ele se apresenta, né, como futuro, né, o futuro da mobilidade ele realmente é elétrico. E nesse sentido, de encontro a isso, eu acho que é importante que as empresas, grandes empresas, como a Neoenergia, elas incentivem, né, adotem políticas para a eletrificação, né, de suas frotas, né, e é o que a gente tem feito aqui na Neoenergia, né, em um ano, o número de veículos elétricos da nossa frota aumentou de 48 para 95, que representa um aumento de 98%. E até 2030 temos como objetivo eletrificar 50% da frota dos veículos leves, né? Então a gente tem uma política para reduzir consideravelmente o uso de combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes, consequentemente. Em janeiro deste ano, a Neoenergia ela colocou em operação a primeira agência móvel 100% elétrica do setor energético brasileiro. Então, além de oferecer, né, todos os serviços técnicos e comerciais das distribuidoras à população do Distrito Federal, a gente tem ali um carro que vai reduzir a utilização de aproximadamente 2.600 litros de combustível fóssil por ano, eliminando aí anualmente a emissão de mais de 6,5 toneladas de CO2. Então, é uma grande iniciativa da Neoenergia Brasília, que realmente vai ali que se coloca, né, como uma possibilidade para outros players né, adotarem também. A Neoenergia também criou uma área para o desenvolvimento de soluções de recarga para clientes residenciais, comerciais e empresariais. Então, a gente trabalha na construção da solução completa de recarga, fornecemos o carregador, com projeto, instalação, mão de obra especializada em infraestrutura de recarga de veículos elétricos, o que é essencial, né, para garantir, né, a confiança no sistema, né, evitar ali acidentes, que a gente sabe que existe, né, como a professora disse também, ali alguns mitos, né, sobre o segmento, né, de veículos elétricos, e a segurança é um deles. O pessoal, né, tem receio de carregar durante a chuva, acredita que pode acontecer um acidente, o carro pega fogo. Então é importante, né, que a gente tenha uma mão de obra especializada que atenda, né, todos os requisitos de segurança e de qualidade que a instalação exige. E a gente tem isso hoje. A gente também presta serviços de operação e manutenção para carregadores, temos uma plataforma e app de gestão, né, de estações de recarga, e
o grande diferencial da Neoenergia é atuar, né, com essa área comercial nas modalidades de venda e aluguel. Então, a gente sabe que existe alguns clientes, algumas empresas grandes que querem fazer eletrificação de frota, empresas logísticas, mas tem um receio de fazer o investimento de imediato. A gente sabe que é alto, né? O valor do veículo, vans, caminhões, eles são altos, né? Dos carros leves também. E a infraestrutura também não é barata, né? Então, você fazer toda a adaptação elétrica para conectar um carregador de carga rápida, né? Uma subestação para atender esse carregador, então não é um investimento barato. Então, a gente construiu modelos de negócio para todos os tipos de cliente. Então, a gente consegue vender, o cliente que tem ali o capital para fazer o investimento de uma vez, ou também alugar. Então, o cliente consegue ali fazer pagamentos, né, com parcelas mensais ali mais acessíveis para ele. Então, a gente observou, né, a Neoenergia observou esse movimento do mercado, fez investimentos para dentro da própria empresa para reduzir as emissões de CO2 e também construiu essa área para atender, né, clientes potenciais que queiram, né, fazer a eletrificação, né, de frotas, né, prover esse tipo de serviço para os seus clientes, e nesse nicho entram os shoppings, os hotéis, mercados que querem ali ter um diferencial frente à competitividade. Eles vêm até a gente aqui para desenvolver a solução de recarga mais adequada ali para o seu perfil. E eu acredito que é isso. Eu acho que tenho certeza que são iniciativas que fazem um diferencial nesse ecossistema, tanto aqui para o papel da Neoenergia como uma empresa sustentável, com uma política realmente de descarbonização, de redução das emissões de CO2, mas também ele levando essa possibilidade, né, como uma empresa séria e estruturada para demais clientes. Então, eu acredito que seja isso. Tá certo, muito legal. São muitas as iniciativas, né, e que vão incentivando e fazendo com que a coisa comece a acontecer. Mas eu queria aproveitar esses seus comentários sobre as atuações da Neoenergia para que você possa contar um pouquinho mais. Você já falou dele, do primeiro corredor de mobilidade elétrica do Nordeste. Conta um pouquinho mais a fundo desse corredor verde para a gente. Claro, Daniela, eu acho esse projeto sensacional. É um dos maiores corredores elétricos do Brasil, o Corredor Verde. Ele foi o primeiro, né, no Nordeste, interligando ali Salvador até Natal, conecta 6 capitais, né, da região: Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, né, e são 70 municípios, né, abrangidos pelo Corredor Verde em 1.200 quilômetros de extensão. Né, hoje conta com 17 estações de recarga, né, sendo 6 de recarga semi-rápida, com 22 kW. São carregadores que ficam em shoppings em Salvador, Recife e Natal, e 11 estações de recarga rápida até 50 kW em postos rodoviários. Né? Ou seja, né, 6 dos 9 estados do Nordeste estão conectados pelo Corredor Verde, e no meu ponto de vista, esse projeto foi fundamental, né, essencial para fomentar, de fato, a mobilidade elétrica na região. A gente falei um pouquinho sobre a chamada 22, sobre a aceleração, né, que os projetos de P&D, né, promoveram para o mercado de mobilidade. A professora Flávia complementou com outras iniciativas, mas foram muitos investimentos feitos voltados para a região sul e sudeste, nesse eixo, né, ali de Espírito Santo até Rio Grande do Sul. A gente tinha realmente uma carência ali para cima, e a Neoenergia ela apostou na região Nordeste, e hoje os usuários eles conseguem viajar pela região toda, né, praticamente através dos nossos carregadores. Então, o corredor ele realmente foi essencial para acelerar, né, o mercado de mobilidade na região Nordeste. A gente ainda tem algumas regiões, né, norte, principalmente, ainda carentes, né, de investimentos, de corredores que façam esse mindset para o cliente final, né? A professora Flávia, ela comentou sobre a iniciativa da Europa, e eu acho que é fundamental para o usuário ele realmente confiar no ecossistema, ele ter a certeza de que ele vai sair com o carro dele
e conseguir carregar, fazer uma viagem. Existe ali uma preocupação muito grande, né? Eu vou sair com o meu carro elétrico, mas eu vou parar, né? Vai acabar a carga e eu não vou ter onde carregar. Existe isso ainda aqui no Brasil, muito. E a gente precisa desses investimentos, dessa aceleração, né? Principalmente na infra de recarga, para melhorar, né? Cada vez mais esse pensamento. Eu acho que tem aquela pergunta, né? O que veio primeiro, do que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? É a mesma coisa para a mobilidade. O que vem primeiro, a infra de recarga ou o carro? E eu acredito que os dois, eles venham, né, em conjunto, eles cresçam juntos. Então, a gente tem ali observado um aumento no número das vendas de veículos elétricos. Em paralelo, a gente tem também observado um aumento na infra de recarga, né? Outras empresas investindo, né, em carregadores de carga rápida, né, cobrando pela recarga, como a professora Flávia ela comentou sobre a permissão, né, que a ANEEL estabeleceu para comercialização de energia através dos carregadores. E o corredor verde ele veio para fomentar realmente, né, fazer essa conexão no Nordeste e realmente permitir que o usuário nordestino ele consiga fazer uma viagem, tenha um carro elétrico e percorra ali toda a sua região. Então, eu acho que é fundamental. Acredito que é um projeto, né, que quebrou diversas barreiras ali para a região Nordeste. Perfeito, perfeito. Muito bom escutar, né, sobre todas essas iniciativas. Mas agora eu quero devolver para a Flávia para a gente voltar a falar um pouquinho dos desafios, porque a gente sabe que esse caminho é muito longo, né? Então, e a gente tem muitos desafios aí pela frente. Conta para a gente mais a fundo aqui sobre os desafios econômicos e tecnológicos para a implementação dos veículos elétricos no Brasil. Olha, eu acho que esses desafios, eles não são só de Brasil, viu? São desafios aí que a gente tem que falar que são desafios internacionais, né? Acho que não tem tantas especificidades, né? Se a gente fala em econômico, o custo do veículo ainda é um grande desafio, né? No entanto, a gente já está vendo aqueles TCO, né? Que é o custo da propriedade do veículo, né? Que tem cada vez mais reduzido. A gente já está tendo anúncios de montadoras fazendo, com ideias de produzir veículos elétricos no Brasil, carros elétricos. A gente já começa a ter iniciativas também de produção de ônibus elétricos, que também tem preços bem mais elevados, mas eu vejo que a partir do momento que esse mercado começa a aquecer, né, a questão econômica ela começa a ser reduzida, né? Não vejo como uma possibilidade aqui para o Brasil que a gente tenha incentivos econômicos ao usuário, né? Como a gente tem políticas bastante ousadas fora do Brasil, que é de ajuda mesmo financeira para comprar um veículo, um automóvel. Acho que aqui não é a nossa realidade, a realidade de países em desenvolvimento, né? Mas a gente pode ter essa política pública dando uma maior estabilidade, confiabilidade no mercado. Acho que isso é importante. E aí, um ponto que o Luiz Henrique comentou, que eu acho que é muito significativo, são os vários desenvolvimentos, são os vários modelos de negócio que estão sendo implementados, né? Por um lado, a gente tem o custo de ser primeiro, né? Que não tá fácil para esses empreendedores, né? Mas a gente começa a ver muitas iniciativas e negócios bastante criativos ligados ao mercado nacional, né? Tem um caso que é muito interessante, que é a gente olhar para a micromobilidade, né? Bom, acho que a gente tem que olhar para todos eles, né? Quando a gente fala para ônibus, né? Para ônibus também está surgindo modelos de negócio, da gente separar, né? Quem compra o ônibus, quem opera o ônibus, tentando aqui fechar a conta, né? Para carros com modelos aí que estão saindo de você fazer financiamentos, né? Ou então você paga pelo uso do veículo, ao invés de ter a aquisição, né? Que é aquela do veículo como um serviço. E na micromobilidade também tem várias iniciativas de aluguel, né? E de compartilhamento. Eu me lembro anos atrás, e não tem tanto tempo, né, que a gente tinha lá na Unicamp aqueles patinetes e bicicletas amarelinhas que era da Yellow, né? E era uma diversão, né? Assim, tudo elétrico, a gente usava, ia para baixo, para cima.
uma determinada semana chegamos lá e não tinha mais nada, né? A gente chamava pelos aplicativos e não tinha. Ou seja, era um negócio que não conseguiu se manter apenas com uma remuneração do pagamento do usuário, porque essa tecnologia ainda está cara. Né? Aí a gente tem um outro caso, que é um oposto desse, que é da empresa TMBC. TMBC a gente fala, poucos conhecem, né? Mas quem que é essa empresa? Ela é a proprietária daquelas bicicletas do Itaú. Né? Então a gente fala a bicicleta do Itaú. Não, o Itaú, né, tem uma empresa por trás. Né? E por que isso está dando certo? Porque essa empresa está se remunerando também. Não é só o usuário que vai e usa e paga por isso. Você tem a propaganda. Né? Então veja que vamos ser criativos aí, né? Vamos ser criativos. Tem surgido aí muitos modelos, né? Na parte de instalação de eletropostos também. Como você se remunera? Não vai ser só pela energia, né? Vai ter que ter serviços agregados ali para dar valor. Então, assim, é o encanto de um mercado que está se consolidando, né? Tem possibilidades, tem muitos desafios e ameaças, né? Na parte tecnológica, e aí, novamente, eu acho que não é um problema só para o Brasil, né? E o que a gente tem que olhar ainda com muita, muita atenção é para as baterias. Mas a gente tem que ter um olhar mais retrospectivo ali, né? O que era? A bateria ainda é o item mais oneroso do veículo, né? Seja para o carro, seja para o ônibus, né? Ela ainda representa ali 40%, talvez, ali dos investimentos. E a bateria, ela é monetizada a partir do seu quilowatt-hora. Então, se a gente for olhar 10 anos, né, 10 anos atrás, 2010, o quilowatt-hora de uma bateria custava, em média, $1.100, $1.200 o quilowatt-hora. Hoje, nos dias de hoje, ela está saindo em torno de 130, 150. Então, veja como foi a redução ao longo do tempo. E a gente ainda tem muito ainda o que melhorar, seja no processo de produção, seja nas químicas, né? Novas químicas que estão surgindo, química de estado sólido. Hoje a gente tem o íon lítio, né, que se mostra aí como a opção ainda de melhor resultado, né? Mas ainda não temos rotas tecnológicas totalmente fechadas, né? Então, bateria ainda tem muito para melhorar em termos do seu custo e também dos usos, né? Da segunda vida, da reciclagem. Eu acho que isso são ainda desenvolvimentos que ainda vamos ver, né, no mercado, né? Temos ainda poucos veículos que já foram para a segunda vida, que foram para a reciclagem, e a partir do momento que isso vai ganhando mais escala, eu acho que a gente consegue também diminuir um pouco daquelas críticas que são direcionadas à mobilidade elétrica, que é a mineração, né? E, de fato, é um ponto crítico ainda, mas a gente tem que olhar isso nessa perspectiva aí de construção, de desenvolvimento, de várias possibilidades que estão em aberto, né? Tá certo. Então, vou pegar aqui, pegar o gancho que a Flávia estava falando um pouquinho antes de inovação. E, Luiz Henrique, então, conta pra gente, o que está sendo feito aí? Qual é o andamento da coisa no sentido da inovação dentro da Neoenergia? O que vocês estão atuando e o que está sendo estudado aí pela Neoenergia? Eu acredito que a tecnologia ela é essencial, né, para viabilizar esses modelos de negócio, né, essa possibilidade, né, de comercializar, de construir ali uma solução de charging as a service, né, como a professora Flávia bem pontuou. Hoje, né, no corredor, a gente tem, né, no Corredor Verde, um aplicativo, né, desenvolvido, né, no qual o usuário ele consegue desbloquear a estação, né, acompanhar o status da recarga. Então, ele vai, conecta o carro, deixa carregando, vai ali, né, fazer, né, suas compras, olha ali como é que está a carga, se está chegando ali perto do 100%, a duração, né, a potência que o carregador está fornecendo, e no final ele realiza o pagamento da recarga, né? Então, isso, ter essa possibilidade de fazer essas transações, ela é fundamental,
né, para desenvolver novas possibilidades de negócio, novos modelos. E essa é uma aplicação fundamental, né, para os nossos clientes que querem realmente trabalhar, né, atuar nesse modelo de negócio, querem instalar carregadores e cobrar pela recarga, né, como shoppings, hotéis, mercados, porque nos últimos anos existiu muito ali uma mentalidade de que montadoras investiriam nos carregadores de forma gratuita, né? Elas colocavam carregadores em shoppings, hotéis, mercados, né? Enfim, em diversos locais de uso público, né? Para acelerar a venda dos automóveis, obviamente, né? Para mostrar para os seus clientes que elas tinham ali uma malha de recarga e o cliente podia comprar o carro e carregar na rua, né? Então isso foi feito, natural, né? Mas existiu, né? Existe uma mudança, né? Na mentalidade do usuário e das empresas, né? Que não dá para manter, né, um ecossistema desse funcionando e com qualidade de forma gratuita, né? A conta não fecha, a energia ela é cara, a manutenção é cara, não dá para deixar um carregador ali de graça e o usuário carrega ali eternamente e ninguém ganha nada com isso. Foi, né, muito utilizado esse modelo para fomentar, né, a mobilidade, para acelerar as vendas de veículos, mas isso está mudando bastante, né? A gente tem visto que até o usuário ele prefere às vezes pagar e ter a garantia da disponibilidade, né? Saber que ele vai chegar no local e o carregador vai estar funcionando, não vai ter um problema, não vai ficar pelo caminho, né? E isso é importante, né? Então, esse aplicativo que a gente tem, né, desenvolvido, ele permite que seja feito isso, seja cobrado, seja bloqueado o carregador, né? E só desbloqueia ali pelo aplicativo, né? Pela cobrança da recarga. E, paralelamente, a gente tem uma plataforma web, né, no qual a gente monitora os status do carregador, então a gente verifica se ele está disponível, se alguém está utilizando naquele momento, logs de erro, né, das estações, para a gente poder ali atuar de forma remota em tempo real. Então o cliente liga ali pro call center, olha, não está carregando, está com algum problema, a gente já consegue olhar ali na plataforma o que está acontecendo, né, qual é o erro da estação, reiniciar ela para o pessoal conseguir fazer, né, o carregamento. Isso é essencial, né? Bom, Luiz Henrique, então agora queria que você contextualizasse para a gente a usabilidade do veículo elétrico. Então a gente pode falar de vantagens para o consumidor, se é realmente simples fazer essa transição, pensando na praticidade mesmo, nas recargas dos veículos, nas baterias, no dia a dia das pessoas que vão usar. Perfeito, Daniela. O carro elétrico ele tem zero emissões, como já dissemos aqui. Ele não emite gás de efeito de estufa por onde ele passa, então isso contribui para uma melhor qualidade no ar, né, que todos nós respiramos, e contribui, obviamente, para desacelerar o aquecimento global, né, que prejudica a todos. Mas, obviamente, essa não é a única vantagem, né? A usabilidade com vivência com o carro elétrico é muito melhor do que em um carro a combustão. Quem tem a possibilidade de dirigir um carro elétrico vê a diferença, né? A experiência de dirigir é mais prazerosa, ele acelera de forma mais uniforme e instantânea. E, além disso, para deslocamentos urbanos, a experiência de recarga ela é muito superior à experiência de abastecer um carro, né? Porque o usuário ele deixa ele carregando em casa durante a noite enquanto ele está dormindo. Então, não precisa ficar ali parado no combustível fazendo o carregamento ali com etanol, né? Ou diesel, enfim, ou gasolina. E quando o usuário ele vai viajar e precisa carregar o veículo nas estradas, é interessante que ele faça isso enquanto ele come, ou visita algo, faz algum passeio, para evitar, né, a experiência de ficar parado esperando a bateria carregar. A questão da poluição sonora também é bastante relevante, visto que o carro elétrico é muito mais silencioso que o veículo a combustão. Acho que esse é o primeiro choque, né, de quem dirige um carro elétrico, não ter barulho, né, que o carro a combustão costuma fazer, mesmo em altas velocidades nas rodovias. E tem também o fator economia, né? Ele é muito mais eficiente, né, que um carro a combustão, e a energia elétrica ela é mais barata que os combustíveis fósseis, né? Então o gasto com o transporte acaba sendo menor do que rodando com um carro a combustão, né? Então mesmo ali com o grande, né, investimento inicial, né, sendo maior do que para comprar um carro a combustão, no puramente elétrico, o gasto com manutenção ele é quase zero, né? Não tem que trocar filtro, óleo, vela, correia, enfim, né, todos esses componentes. Ele só não é zero porque tem que fazer ali manutenção, né, em alguns componentes mecânicos, como em todos os carros, né? Pneu, suspensão, freio, por exemplo, né? Mas até mesmo no freio, as pastilhas elas duram mais ali pela questão regenerativa, né, do freio que o carro elétrico tem.
Tá? Então, quando a gente leva em conta, né, o custo total de propriedade do carro, né, mesmo aí com valor maior para aquisição, né, a redução aí com manutenção, com IPVA, né, que já tem ali isenção em alguns estados ou desconto em outros, existe realmente um potencial tremendo para adoção, né, do veículo elétrico no Brasil, né, ainda mais ali com a matriz energética sustentável que a gente tem. Perfeito, isso é muito animador, né? Bom, esse papo foi muito rico e a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, então eu vou deixar um tempinho aqui, eu quero abrir para que vocês possam falar um pouquinho sobre as perspectivas em relação à mobilidade elétrica, né? A gente viu que o processo não é simples, o caminho é bem longo, tem muita expectativa nesse sentido, né? Então eu queria que vocês finalizassem contando para a gente, assim, quanto tempo mais a gente ainda precisa para ficar maduro o suficiente e como vocês enxergam esse futuro. Quer começar, Flávia? Uau, vamos lá, né? Acho que eu não tenho resposta para isso, não, né? Mas o que eu queria reforçar, Daniela, é que, pegando o meu ponto inicial, né? Acho que aqui a gente tem que pensar nessas tecnologias voltadas à descarbonização. E o tempo está correndo, né? Então, acho que nesta corrida, a mobilidade elétrica certamente é um ativo estratégico, mas a gente vai ter que contar com um mix de tecnologias para ajudar a essa menor emissão, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma indústria aqui bastante forte, consolidada, né, dos biocombustíveis. Então, a gente está acompanhando uma discussão que tem trazido esse debate na linha de que estamos olhando para tecnologias que são de transição, né? Mas aí a gente também tem que deixar aquela luzinha vermelha ali acesa, né? O que significa a gente ter uma transição, né? Acho que a gente tem sempre que olhar para um cenário mais amplo, um cenário internacional que está caminhando para uma eletrificação dos seus meios de transporte, de todos os modais, difíceis ainda, alguns, sobretudo transporte de cargas de longa distância, transporte de pesados, né? Então, que isso vai nos trazer desafios, talvez o elétrico não seja o elétrico a bateria, né? Talvez a gente tenha que olhar ali para o hidrogênio, enfim, são várias essas tecnologias que se colocam, mas a gente tem que olhar muito para essa questão da descarbonização, né? O ICCT, que é um grande instituto aí voltado a estudos na linha de transporte de baixa emissão, tá para lançar a qualquer momento aí um estudo que eles têm trabalhado aí ao longo dos últimos meses, que é para olhar para o ciclo de vida, que esse é um debate também muito importante quando a gente olha para a tecnologia, né, para a mobilidade elétrica, e que coloca desafios no caminho, né? Bom, então vamos trazer estudos, né? Vamos olhar para os números, né? E assim, eu tive acesso informal a alguns dos resultados, né? E eles mostram um cenário muito positivo para o veículo elétrico, mesmo na comparação, né, com outras tecnologias, como a etanol, de que o ciclo de vida aí das emissões, né? Ela traz números aí bastante favoráveis, né? Então, acho que esse estudo logo vai sair, a gente pode olhar e a gente pode ter mais argumentos até para a gente discutir e embasar políticas públicas, né? Para prospectar essa nossa inserção, né? A gente não pode esquecer também esse debate de competitividade, né? Que é qual é o custo da gente postergar cada vez mais a nossa entrada nesse mercado, né? Será que quando a gente resolver entrar, a gente vai conseguir ainda ter uma posição estratégica ali? A gente vai conseguir competir, né? A gente vai conseguir ter produção, a gente vai ter P&D, desenvolvimento, atividades mais intensivas em conhecimento. Então, acho que todos esses são pontos de atenção, né, que a gente tem que deixar aí no radar, né, olhar para esse cenário mais amplo, né, mas, sobretudo, também fazer um pouquinho aí do dever de casa, que é dar um pouco de estabilidade e confiabilidade, né, sobre os rumos futuros, né. Então, quanto tempo mais?
Não saberia te dizer, Daniela, mas a gente vai. O mercado está andando rápido, né? Só para comparação, olha, a 2005, meados ali de 2000, a gente tinha poucas milhares de unidades de veículos elétricos sendo comercializados, né? Esse último ano nós comercializamos mais de 10 milhões, né? Então a gente já está assim com um estoque que já supera 25 milhões de unidades, então é um crescimento assim, é uma curva que surpreende todo o empreendedor aí, né? Então, e vai continuar crescendo. Ótimo. Seria isso. Ótimo, ótimo, muito bom para a gente finalizar com esse astral mais positivo e sabendo que a gente está no caminho. Luiz Henrique? Acho que a professora pontuou muito bem já, né? Eu acredito que a mobilidade elétrica ela é uma realidade, né? E por tudo que a gente conversou aqui, né? Pelos aspectos sustentáveis, econômicos, né? E falando de Brasil, a gente ainda está um pouquinho sim atrás, né? Em relação à Europa, né? E Estados Unidos. Mas os estudos eles apontam que o parque de veículos elétricos ele tende a crescer no Brasil mais de 70% ao ano. Então, 70% ao ano é muita coisa, né? Vai crescer muito rápido. Eu, particularmente, acredito que esse crescimento será ainda maior e mais rápido, visto aí os últimos movimentos, né, liderados aí principalmente pelas montadoras chinesas, né, com preços mais agressivos, viabilizando de forma, né, mais acelerada ali, a aquisição dos veículos elétricos. E a gente tem visto também, né, um movimento interessante em algumas cidades e estados para a eletrificação do transporte público, que precisa ser eletrificado e está sendo agora. Então, eu creio que tudo isso vai realmente colaborar para o crescimento aqui no Brasil da mobilidade elétrica e para o desenvolvimento desse ecossistema. Ótimo. Olha, eu tenho que encerrar aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês, Flávia, Luiz Henrique, obrigada por esse papo tão esclarecedor, tão rico, tão importante, né? E que ajuda a reforçar aqui a importância da eletrificação como um dos melhores caminhos para a gente enfrentar os problemas provocados pela queima de combustíveis fósseis. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Luiz Henrique. Vocês querem fazer suas considerações finais? Somente agradecer o convite, Daniela, e agradecer também, dividir aí essa palavra com a professora Flávia, que é, sem dúvida, uma das maiores pesquisadoras do assunto no Brasil, né? Foi realmente aí um prazer falar com vocês. Não, eu espero que isso seja só um primeiro encontro aqui, né? Eu acho que a gente deixou aqui mais dúvidas até do que fechou essas dúvidas, mas é importante iniciativas desse tipo para a gente desmistificar muito desse diálogo sobre essas tecnologias, o que elas representam, né? É sempre importante a gente ter um olhar mais amplo, né? Onde estamos no todo, para onde vamos e por que a gente está fazendo isso. Eu acho que eu sempre penso muito nessa competitividade interna, né, nessa questão de país, né, sem negligenciar as nossas vantagens aqui, as nossas tecnologias já de desenvolvimentos locais, né, mas não podemos ignorar aqui, não participar desse desenvolvimento que está se mostrando ser aí uma grande aposta para a descarbonização dos meios de transporte. Então, agradeço novamente pela oportunidade, pelo convite. Luiz Henrique, espero encontrá-lo novamente. Muito obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por compartilharem tanto conhecimento. Eu agradeço a você também que nos assiste, convido para entrar nas nossas plataformas, acessar o Projeto Draft, que traz uma cobertura completa da inovação, e nos seguir também nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.